Jornal da Manhã. Entrevista. Os reflexos da tarifa norte-americana que vai ser aplicada sobre o Brasil começam a despertar os reais reflexos econômicos que interferem no equilíbrio dos negócios no Brasil. O percentual pode gerar desabastecimento na área da saúde e isso evidentemente preocupa. O alerta é apenas outro ponto sensível desse combate tarifário. Carlos Eduardo Gouveia, que é presidente executivo da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, está com a gente ao vivo. Oi, Carlos, bom dia. Muito bom dia, Polito. É um prazer estar aqui. Prazer é nosso em recebê-lo. Fico pensando nas alternativas. Quais já estão em pauta e como é que a gente deve seguir nesse caminho? Porque, pelo jeito, vai se consolidar a tarifa. Então, essa é uma preocupação enorme que nós temos, não tanto pela questão de exportação. A exportação de dispositivos médicos e diagnóstico, que é a área que eu represento, ela nem é tão relevante assim. O Brasil exporta cerca de 852 milhões de dólares para o mundo, dos quais 22% de fato são para os Estados Unidos, ou seja, a parcela é relativamente pequena. O grande temor é exatamente se essa briga em função do tarifaço escalar. E aí se nós tivermos, por exemplo, a reciprocidade. Você imagina 10 vezes mais de volume é importado para o Brasil, são mais de 8 bilhões de dólares, dos quais 15% vem dos Estados Unidos. E são muitas vezes artigos únicos, que não têm uma tecnologia similar, nem nacional, às vezes nem de substituição por outro, e que vão simplesmente desaparecer do mercado brasileiro porque se torna inviável com uma tarifa, por exemplo, de 50%. São muitos produtos, né? São produtos que vão, para você ter uma ideia, na verdade, o universo de dispositivos médicos, ele reúne mais de 500 mil tecnologias diferentes. Só que na Anvisa são registradas ou notificadas cerca de 103 mil, mais ou menos, pouco ao redor de 100 mil, que estão disponíveis tradicionalmente no mercado brasileiro e que vão do primeiro respiro ao último suspiro, a gente pode até dizer. E vai desde um catéter, um cotonete, até um grande equipamento de espectrometria de massa, uma tomografia, implantes, um marcador, um pacemaker, né, um marcador cardíaco, e assim tantos outros, sem falar de todo o universo de diagnóstico laboratorial, que vão dos reagentes a equipamentos e até mesmo a questão de softwares sofisticados que ajudam nessa área de saúde a dar uma medicina cada vez mais personalizada. Então, o que a gente vê com grande temor é, se não houver um bom senso para a discussão dentro da diplomacia comercial, o risco é que se escale e aí talvez tenha até uma interrupção no fluxo de fornecimento e com um desabastecimento quase que imediato, eu diria. E estamos falando aqui de alguns materiais de difícil substituição. Vai comprar de outro lugar, não é bem assim. Não é bem assim por vários motivos. Primeiro, a questão tecnológica. Então, são equipamentos altamente inovadores ou com grande tecnologia aplicada. E aí, como eu comentei, às vezes são poucos fornecedores mundiais e que nem sempre têm a disponibilidade em volume. Segundo, tem uma questão prática aqui no Brasil. Quase metade do que é importado vai para o mercado público, seja de forma direta ou através de distribuidores que participam de licitações. Esses processos licitatórios geram contratos. O contrato, sempre que tem um fato superveniente, ou seja, alguma coisa não prevista, ele pode ser interrompido legalmente. Ou seja, se o fornecedor, da noite para o dia, fica com aumento de custo de mais de 50%, isso é um fato superveniente, ele poderia alegar essa razão para romper o contrato e o órgão licitante que iria comprar fica sem o produto. Ele poderia abrir uma compra emergencial? Até poderia, mas não vai conseguir substituir da noite para o dia. Então, a gente tem aí risco para operações que estariam programadas, que teriam que ser canceladas, fornecimento de diversos itens de uso contínuo, impactando aí desde um laboratório, um banco de sangue, funcionamento de hospitais, clínicas. Ou seja, a preocupação é relevante e aí os nossos governantes, com o apoio da indústria, têm que buscar alternativas de uma saída negociada. O que nós já vimos nas negociações anteriores com os Estados Unidos é que o governo Trump ele quer obter algum tipo de vantagem, não necessariamente a que ele pede, mas alguma que possa
indicar que existe bom senso, interesse em negociar, e talvez seja esse o caso, né? E claro que há outros interesses, né? Para além das questões comerciais, estamos falando de um movimento político bastante acentuado. Agora, você realmente acredita que outros setores se deram conta dessa gravidade? Que eu vi tanta fala absurda, Carlos, nos últimos 2 dias, que eu mesmo não sendo economista, fiquei simplesmente impressionado, até mesmo de gente da área, falando barbaridades que são absolutamente, né, irresponsáveis, como se defendessem o fato do Brasil retalhar de alguma forma, mas sem pensar essencialmente em setores como o de vocês que atingem toda a população. Não, com certeza, eu concordo plenamente com você, também estou assustado, as pessoas falam sem noção, acho que o próprio presidente Trump talvez não tenha ideia do que está envolvido. O nosso setor é altamente complexo, com escalas de produção em vários países, na verdade são cofabricantes, muitas vezes responsáveis por um único produto. Então, o produto é desenvolvido num país, ele é preparado em outro, montado num terceiro e comercializado aí mundo afora. Então, não são estruturas fáceis de você replicar rapidamente, isso é muito difícil. A tecnologia, o conhecimento envolvido também são extremamente sofisticados. E o nosso é um bom exemplo da complexidade que se pode ter. Outros setores, e aí eu posso citar o da aviação, que eu também não entendo muito, mas eu sei que, por exemplo, se você for ver a Airbus, parece que ela, por exemplo, ela começa o processo de desenvolvimento num país, prepara também boa parte do equipamento em outra e monta ainda num terceiro ou quarto país. Então, a complexidade ela é inerente a vários processos. E o investimento que você tem que fazer para mudar qualquer decisão de produzir no local A ou B, ela não é tão fácil. E num setor altamente regulado, seja por Anvisa, ANS, como o nosso, em que você tem ainda também uma questão de reembolso ou pagamento da estrutura de saúde, você tem aí algumas pitadas adicionais de complexidade. E por isso que eu digo que talvez o próprio mercado americano, ou o governo americano não tenha se dado conta, é que o impacto na tarifa para os produtos exportados para o Brasil poderia eventualmente gerar uma retaliação, e aí os produtos americanos, por sua vez, teriam que pagar também essa tarifa, gerando provavelmente desabastecimento do Brasil, gerando uma posição de produção excessiva nos Estados Unidos, sem ter como vender, e, por outro lado, em alguns outros casos, inflação. E aí o impacto vai ser no próprio consumidor, no contribuinte, no cidadão ali na ponta, que vai ter que pagar a conta, né? Seja por falta de produto ou por produto muito mais caro. É uma reflexão que todos têm que fazer por uma pressão que precisa acontecer baseada no bom senso e nos fatos, né? Muito além daquela ideia que muitos estão construindo, que está completamente equivocada, de uma situação extremamente grave que o nosso país está vivendo neste momento. Falei ao vivo com o presidente executivo da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, falando dos impactos relacionados à saúde por conta disso que nós estamos enfrentando em contato de negócios e tarifas com os Estados Unidos. Carlos Eduardo Gouveia. Carlos, obrigado por estar com a gente, pelas reflexões valiosas. Muito obrigado, fico à disposição e eu faço aqui um convite a todos a gastar energia com aquilo que importa. A gente tem 47% da população sem acesso a diagnóstico, para você ter uma ideia, e esse problema não está na pauta. Então, é importante se resolver essa questão do tarifaço o mais cedo possível e aí olhar para aquilo que de fato importa, que é levar acesso à nossa população. Muito obrigado. Um grande abraço.